Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é fascinante: a psicologia da percepção. Vamos tentar entender por que, muitas vezes, nem o fato mais claro do mundo consegue mudar a opinião de alguém. E como é que a nossa mente escolhe no que vai acreditar. E para começar, que tal um desafio? Imagina só, a missão é criar uma campanha para alertar as pessoas sobre os perigos de fumar. O caminho mais óbvio seria mostrar os estragos que o cigarro causa, certo? Mas e se a melhor estratégia fosse justamente não falar sobre fumar? Parece estranho, né? Mas a resposta pode surpreender. A nossa história começa lá em julho de 2002, na França. O Ministério da Saúde de lá precisava lançar uma campanha anti-tabagismo que realmente tivesse impacto. Só que, em vez do óbvio, eles fizeram algo que ninguém esperava. Em vez daquelas imagens de pulmões doentes, os comerciais pareciam mais um alerta de saúde pública. Tipo um recall de produto, sabe? Falavam de um item muito popular que continha substâncias tóxicas e pediam vá todo mundo ligar para uma linha de emergência. O mistério ficou no ar. Agora segura essa história aí, porque a solução dela revela tudo sobre como a nossa mente funciona. Pois é, o grande desafio para qualquer mensagem, para qualquer ideia nova, é que nossos cérebros são programados para resistir a informações que batem de frente com o que a gente já acredita. E isso não é um defeito, não. É uma característica fundamental do nosso sistema. O conceito central aqui é a percepção. Percepção não é só ver ou ouvir, é um processo ativo, uma interpretação. Cada um de nós tem o seu próprio quadro de referência, que é moldado pelas nossas experiências, valores, tudo que a gente viveu. É como se fosse um óculos com lentes únicas através do qual a gente enxerga o mundo. Pensa só, na prática, como é que isso funciona? Um fã apaixonado pela Ford, por exemplo, ele repara muito mais nos anúncios da Ford, nas notícias boas sobre a marca. Agora, se sai uma notícia ruim, muitas vezes o cérebro dele simplesmente bloqueia, ignora ou dá um jeito de dizer que aquilo não é verdade. E o mesmo acontece com o fã da BMW. A questão é que não é qual carro é melhor. A questão é como a nossa lealdade a uma ideia filtra a realidade. E olha, isso pode chegar a extremos. Esse exemplo é muito forte. Num estudo clássico, mostraram essa foto para um grupo de pessoas, um homem branco com uma faca na mão, discutindo com um homem negro dentro de um metrô. Só que quando pediram para algumas pessoas brancas descreverem a cena, elas inverteram tudo, disseram que era o homem negro que estava ameaçando o branco. É impressionante como um preconceito enraizado pode literalmente mudar o que a gente vê. A psicologia tem um nome para essa resistência toda: dissonância cognitiva. É aquele desconforto, aquela agonia mental que a gente sente quando uma informação nova choca com as nossas crenças. E para o cérebro aliviar essa tensão, o caminho mais fácil não é mudar de ideia. É filtrar, distorcer ou simplesmente fingir que não viu a informação nova. E isso nos leva a uma verdade quase que absoluta no mundo da comunicação. Tentar bater de frente com uma crença já estabelecida, na maioria das vezes, é uma batalha perdida. O risco é a mensagem nem ser notada. Certo, mas então, como uma mensagem consegue furar essa barreira? Existe um caminho, um processo de 3 estágios que toda informação precisa passar para ser de fato percebida. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro passo, e talvez o mais complicado, é a atenção. No mundo de hoje, com informação pipocando de tudo que é lado, como é que se faz para uma mensagem ser, no mínimo, notada? Olha só esse caso. Nos anos 90, criaram uma campanha de prevenção da AIDS para países da África Ocidental. E para driblar o analfabetismo, a mensagem sobre usar preservativo foi contada numa historinha em quadrinhos, sem texto nenhum. A ideia era ser uma linguagem universal, né? Bem, não foi bem assim. Em regiões com forte influência da escrita árabe, as pessoas têm o hábito de ler tudo da direita para a esquerda, mesmo quem não sabe ler. Resultado, quando elas liam os quadrinhos nessa ordem, a história virava uma confusão sem pé nem cabeça. A mensagem morreu na praia, logo no primeiro obstáculo: a atenção. Ok, vamos dizer que a mensagem conseguiu chamar a atenção. O que acontece depois? Aí a gente entra no segundo estágio, a classificação. Esse processo é quase instantâneo, sabe? Nosso cérebro é uma máquina de organizar as coisas. Ele pega aquela informação nova e, pá, coloca numa gavetinha mental que já existe. É propaganda? É notícia? É só diversão? Essa decisão é baseada em tudo que a gente já sabe e acredita.
E isso nos leva ao estágio final, o tudo ou nada. A mensagem foi notada, foi classificada, mas ela vai ser aceita? As pessoas vão acreditar nela? A aceitação depende de algumas coisas. Primeiro, quem está falando. Uma especialista em beleza vendendo um cosmético tem credibilidade. Agora, um cantor pop falando sobre política externa, a gente já fica com o pé atrás, né? Além disso, a mensagem tem muito mais chance se ela confirmar algo que a gente já pensa e se for clara, forte e repetida várias e várias vezes. E os números mostram isso. Um estudo nos Estados Unidos analisou uma campanha contra o cigarro e viu que, entre os não fumantes, 20% rejeitaram a mensagem. Mas entre os fumantes pesados, que eram o alvo principal, esse número subiu para quase 30%. Eles simplesmente ignoraram ou nem viram a mensagem. É a dissonância cognitiva em ação. E a análise fica ainda mais interessante se a gente cavar um pouco mais. Dentro do grupo de fumantes, entre os que não tinham terminado o ensino médio, a rejeição foi de 44%. Já entre os que tinham diploma universitário, caiu para 25%. Isso mostra como os óculos que a gente usa para ver o mundo podem ser diferentes, mesmo dentro de um mesmo grupo. Bom, agora que a gente tem essas ferramentas, atenção, classificação e aceitação, vamos voltar para o nosso mistério do começo. Lembra daquela campanha francesa? Por que ela funcionou tão bem? A sacada foi simplesmente genial. Primeiro, a atenção. Um alerta de segurança alimentar é algo urgente que faz todo mundo parar para prestar atenção. Segundo, a classificação. O cérebro não guardou aquilo na gaveta de propaganda chata sobre cigarro, guardou na gaveta de alerta de saúde pública importante. E, por fim, a aceitação. Só depois que as defesas mentais estavam baixas, a mensagem real era revelada. O produto perigoso era o tabaco. A mensagem entrou sem resistência. Então, resumindo a história toda, para uma mensagem ser percebida de verdade, ela precisa ser simples e clara. Tem que ser poderosa, repetida várias vezes e, o mais importante, tem que estar em sintonia com a visão de mundo de quem recebe. Ou ser inteligente o suficiente para dar a volta por cima dessas barreiras, como no caso da França. No final das contas, tudo se resume àquela velha sabedoria popular. Nossas crenças e desejos não só pintam o jeito como a gente interpreta o mundo, eles podem definir o que a gente sequer consegue enxergar. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar, né? Nas nossas próprias vidas, nas nossas opiniões. O que será que a gente só enxerga porque lá no fundo quer muito que seja verdade? A resposta para isso pode ser bem surpreendente.